Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos hoje para o dia de número 172, livro do profeta Isaías, capítulos 3, 4 e 5. Essa é a nossa missão para o dia de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas, estamos agora meditando, lendo, refletindo o livro do profeta Isaías. Hoje é o dia de número 172. Estamos nos capítulos 3, 4 e 5. Uma leitura muito prazerosa, uma leitura muito rápida. Eu li isso no comentário e também li isso na introdução do livro da Bíblia de Jerusalém. Também fiquei com esse sentimento agora fazendo a leitura do texto. Aqui não foi um texto escrito numa sequência, como se fosse um texto aqui onde tivesse uma sequência assim totalmente reta, totalmente próxima, onde se fosse da primeira até a última linha, como se fosse realmente uma grande sequência. Não foi isso. Aqui nós temos pequenos blocos, é como se fosse pequenas mensagens. Eu não sei como que o livro foi organizado, mas ele não começou da primeira linha e foi parar lá na última linha, e do jeito que está apresentado na Bíblia, é como se fosse a sequência que o profeta foi escrevendo. Não, aqui nós temos como se fossem algumas mensagens temáticas, alguns blocos diferentes que vão sendo apresentados. Então, às vezes parece que ele vai, às vezes parece que ele volta, às vezes parece que fala de Judá, às vezes ele fala de Israel, que são as tribos do norte. Então, aqui não existe uma sequência como se fosse uma história com uma continuação muito clara. Então, aqui nós temos pequenos textos, pequenas mensagens com diferentes temáticas. Então nós vamos para o capítulo 3, e a maioria deles eu concordo muito com aquilo que é apresentado na Bíblia de Jerusalém, com os subtítulos. Nós temos aqui, na primeira parte do capítulo 3, até dos versículos 1 a 15, nós temos aqui a depravação, a deteriorização. Nós temos aqui uma grande anarquia que havia em Israel. Então, o texto ele começa ali no versículo 1 e nós vamos ver, eu grifei principalmente os versículos 6 e 7, uma grande devastação de Israel. O texto diz assim: com efeito, o Senhor Javé dos exércitos privará Jerusalém e Judá do seu apoio e arrimo, de toda a provisão de pão e de toda a provisão de água, do herói e do homem de guerra, do juiz e do profeta, do adivinho e do ancião, do comandante do esquadrão, do homem respeitável, do conselheiro, do artífice hábil e do encantador inteligente. Dar-lhe-ei adolescentes. Olha, veja, que de tudo que vai ser as privações, aqui vai falar sobre os líderes. Presta atenção. Diz assim: dar-lhe-eis adolescentes como príncipes. Meninos governarão sobre eles. No seio do povo haverá choques violentos, de indivíduo contra indivíduo, de vizinho contra vizinho. O adolescente desafiará o ancião. É como se tem nos dias de hoje, veja a sala de aula. O adolescente desafiará o ancião, e o homem simples o nobre. Um homem qualquer agarrará seu irmão na casa de seu pai, dizendo-lhe: tu tens uma capa? Pode ser nosso chefe. Esta ruína ficará sob teu manto. O outro levantará a voz naquele dia para dizer-lhe: não sou curador de feridas, ademais, em minha casa não há nem pão, nem capa. Não queirais fazer de mim chefe do povo. E aí vai dizendo sinais de devastação, de anarquia do povo. Versículos 13 e 14. Javé levantou-se para acusar. Está em pé para julgar os povos. Javé entra em julgamento contra os anciãos e os príncipes do seu povo. Antes da destruição
das tribos do norte pela Síria. Capítulo 3 mostra isso agora. Antes da destruição também do sul pela Babilônia, o profeta alerta aquilo que iria acontecer com o povo. Muitos veem o livro de Apocalipse como se fosse aqui um livro de profecia, que fala sobre o futuro. Depois nós vamos ver, é o último livro da Bíblia. Apocalipse é, na verdade, um livro para dar esperança para o povo, com uns certos códigos. Então aqui é um livro de profecia mesmo, sem códigos, dizendo aquilo que vai acontecer para o povo, dizendo como que Deus é, como que o povo agia e aquilo que vai acontecer para ele, ou com ele. E aí no final tem um pouco de esperança. Aqui diz para as mulheres o que será o sofrimento das mulheres. No final do capítulo 3, a partir do versículo 16, mostra o sofrimento das mulheres. Esse final do capítulo 3, do sofrimento das mulheres, eu dividiria em duas partes. A segunda, ele é mais direto, mais conciso e fica ainda mais claro os sofrimentos. Diz assim, versículo 24. Em lugar de bálsamo haverá mau cheiro. Em lugar de cinto, uma corda. Em lugar do cabelo, encrespado, a calvície. Em lugar de veste fina, pano de saco. Em lugar de beleza, ficará a marca do ferro em brasa. Aquilo que aconteceria também, que seria o sofrimento das mulheres. Capítulo 4 vai dizer, em geral, da miséria de Jerusalém, e aí depois vai dizer, a segunda parte do capítulo 4, um capítulo brevíssimo, do rebento de Javé. O que é o rebento de Javé? O rebento de Javé é a palavra ressurreição não é melhor, é o ressurgimento. É a promessa de Deus que haverá paz, que haverá uma retomada, que Deus ajudará depois do sofrimento esse povo se reerguer. Deste capítulo 4 eu leria os versículos 2 e 3. Eu leria os versículos 2 e 3. Para mim são aqui aqueles que tocaram mais o meu coração. Naquele dia o rebento de Javé se cobrirá de beleza e de glória. O fruto da terra será motivo de orgulho e esplendor para os sobreviventes de Israel. Quem são os sobreviventes? Aqueles que viveram depois do exílio. Depois da conquista, primeiro da Síria e depois da Babilônia. Então o resto de Sião e o remanescente de Israel serão chamados santos, a saber, o que está escrito para a vida em Jerusalém. Então, primeiro, tem a profecia, e muitos diriam assim, que negativismo, só diz as coisas ruins, parece que está jogando praga sobre o povo, bate 3 vezes ali na mesa. Não, no final o profeta diz que haverá o ressurgimento, que aqueles que sobrarem, que forem o resto de Israel, aqueles que forem fiéis. Tem um amigo meu no Brasil, Zé Roberto e a Edna, são meus padrinhos de ordenação. Tenho também a minha tia Edna, tenho alguns padrinhos de ordenação. Um deles estava acompanhando o vídeo, hoje eu quero ver se ele continua acompanhando, tenho muito carinho. O Zé Roberto e a Edna moram lá em Campinas. Esses dias, mais ou menos uns 2 meses atrás, eles mandaram uma mensagem dizendo assim, padre, você é muito corajoso. Que coragem de vocês começarem esse projeto. Eu falei está nas mãos de Deus, a gente pensa dia por dia. Ali teve alguns momentos nos livros históricos que o que vinha no meu coração, que nós pensávamos era assim, será que nós vamos conseguir terminar? Até com todo respeito, eu falei, meu Deus, onde que eu fui amarrar o meu burro? Será que vai dar para levar para frente? Será que dá para terminar? Teve uma vez aqui que o padre sentou, vocês não têm nem ideia. Claro, o padre não vai sentar e fazer um vídeo por dia, normalmente é 3, 4, 5, tem dias que são 7, tem dias que são 2. Teve um dia que eu sentei, mas eu fiquei paralisado, era tanto nome, era tanto lugar, a vida tão corrida, que eu parei. E aí eu falei assim, não, hoje não dá para gravar, vou pro meu quarto, vou descansar. E aí, zero. Então, é um desafio muito grande. E o Zé Roberto, ele mandou essa mensagem, ele dizia assim, padre, parabéns, coragem. É graça de Deus. E o Zé Roberto, antes de entrar no seminário, ele tinha uma expressão que para mim era muito curiosa. Ele dizia assim, nós somos parte do resto de Israel. Eu falei, que diacho de resto de Israel que é esse? De onde que ele tirou resto de Israel? Quem que é resto de Israel? Ele tirou de Isaías, agora sabemos. Quem que é esse resto de Israel? Resto de Israel, resto de Sião, está lá em Isaías capítulo 4, versículo 3. Veja. Então, o resto de Sião, o remanescente de Israel serão chamados santos, a saber, o que está escrito para a vida em Jerusalém. Jerusalém é igreja, Jerusalém é o céu. Aqui, normalmente, o padre não faz muito comentário, nós vamos
de forma assim, muito dinâmica e muito rápida. Então, hoje em dia, esse resto de Israel, que é aqueles que sobreviverão, é um texto para nós. Tem muita gente que não acredita mais que Jesus voltará. Tem muita gente que não acredita mais na mensagem do Evangelho e da Igreja. Para que isso? Não precisa, é exagero. Então o resto de Israel são aqueles que forem permanecer, são aqueles que permanecerão fiéis, mesmo quando a maioria abandonar, mesmo quando a maioria deixar. Eu posso dizer a vocês que estão acompanhando o primeiro dia do vídeo, nós tínhamos ali mais de 50 mil pessoas, cerca de 60 mil pessoas acompanharam o primeiro dia. E depois foi caindo, tivemos ali em torno de 20 mil, agora nós estamos com 12 mil, então é quase o resto de Israel. Então vocês são parte do resto de Israel. O resto de Israel mesmo nós vamos ver quando chegarmos ali em outubro, novembro, nas cartas de São Paulo. Então, seja o resto de Israel para acompanhar até o fim o vídeo, até o fim do nosso programa, mas seja o resto de Israel para perseverar na fé, no amor a Deus, na fidelidade à igreja. A queda cristã católica no Brasil e o crescimento dos evangélicos, segundo o IBGE, está diminuindo. Graças a Deus, hoje tem missas muito bem celebradas em paróquias. Hoje tem padres que, graças a Deus, dão uma formação muito densa para o povo. Hoje a igreja se preocupa menos com política e mais com evangelização. Então isso daqui no Brasil tem sido um grande sinal de ressurgimento, graças a Deus. Então os católicos vão crescer ainda mais. Mas quando houver momento de dificuldade, momento de esfriamento, momento onde as pessoas viverem de certa forma mornas, seja o resto de Israel, aqueles que serão chamados santos. Aqui já diz muito claro, daria uma pregação esse versículo, que não vai ser a grande multidão que vai ficar firme e vai ficar até o fim. Quem vai perseverar, quem ficará até o fim é o resto de Israel. Eu quero fazer parte desse resto de Israel. Sempre quando você for lendo, meditando, se tem algum versículo que toca o seu coração, você pode colocar ali no comentário qual é o versículo, e se você quiser, faça uma oração, faça um comentário em cima deste versículo. O último capítulo de hoje, capítulo 5, eu coloquei aqui no início, coloquei aqui na minha Bíblia, escrito assim, ver nossa vida. Aqui vai falar um cântico da vinha. Tem ali Jesus falando da vinha, da videira, e aqui também vai falar sobre a nossa vida. Aqui um texto que diz muito para cada um de nós. O texto diz assim: cantarei ao meu amado o cântico do meu amigo para a sua vinha. Meu amado tinha uma vinha, é Deus. Meu amado tinha uma vinha numa encosta fértil. Ele cavou-a, removeu as pedras e plantou nela uma vinha de uvas vermelhas. No meio dela construiu uma torre e cavou um lagar. Com isto esperava que ela produzisse uvas boas, mas só produziu uvas azedas. Agora, moradores de Jerusalém e homens de Judá, sedes juízes entre mim e a minha vinha. Eu grifei mesmo esse versículo 5, esse versículo 4 agora. Que me restava ainda fazer à minha vinha que não tenha feito? Porque quando esperava que ela desse boas uvas, deu apenas uvas azedas. É a nossa vida. Que dom, que graça, que oportunidade, o que faltou para nós? Ninguém mais pode falar, não tenho possibilidade, não conheço a Bíblia é tão difícil, tem tantos comentários, tantos estudos, nós vamos passar o ano todo. O Catecismo da Igreja Católica eu não entendo, tantos vídeos, se Deus quiser, um dia nós faremos também o estudo do Catecismo, novenas, que bênção, canais católicos que dá para assistir 24 horas. Então, Deus ele faz de tudo, ele cavou, ele preparou, ele regou, ele plantou, imaginou que ia colher uvas vermelhas, prazerosas, e depois vem só uva azeda. Então, gostaria de chamar aqueles que são pecadores e não mudam de vida. Claro, o padre não pode falar isso, é uma grande ofensa, mas uma pessoa que não muda de vida, que é um grande pecador e não se converte, e não muda de vida e não tem vergonha na cara, para chamar alguém e dizer que alguém não tem vergonha na cara, dá até problema. Então, alguém não vai dizer isso na cara da pessoa, mas existem pessoas que são uvas azedas. O que é uma uva azeda? Uva azeda é alguém que foi preparado para ser saboroso, para ser uma uva que produzisse vinho, suco, que fosse de agradável sabor, mas se tornou uma uva azeda. Então não se transforme numa uva azeda. Deus já te deu todos os meios. Deus já te formou e te preparou para você ser uma uva, para você ser um fruto saboroso e para produzir outros frutos. A nossa vocação é uma vocação de uva vermelha, de produzir frutos, e não de ser uva azeda. Jamais seja
uma uva azeda para Deus. Versículo 7. Pois bem, a vinha de Javé dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são sua plantação preciosa. Deles esperava o direito, mas o que produziram foi a transgressão. Esperava a justiça, mas o que apareceu foram gritos de desespero. Versículo 7. Por fim, eu grifei ainda essa parte, versículo 21. Ai dos que o mal chamam bem e ao bem chamam mal. Dos que transformam as trevas em luz e a luz em trevas. Dos que mudam o amargo em doce e o doce em amargo. JK, eu acho que é JK, Chesterton G.K. Chesterton, um grande filósofo, um grande pensador que é norte-americano e acabou falecendo. Ele dizia assim: chegará um dia que para nós provarmos para alguém que a grama é verde, dará muito trabalho. Chegará um tempo na história que para você mostrar e provar para algum que 1 mais 1 é 2, vai precisar ser muito bom. Porque nós chegamos nesse tempo onde as pessoas trocam o mal pelo bem com a maior naturalidade, onde ser uma pessoa sem caráter é tido como esperto. Então, aqui ó. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Ai dos que transformam as trevas em luz e a luz em trevas. Ai dos que mudam o amargo em doce e o doce em amargo. Então, o que é certo, o que é errado. A gente tem que ser humilde e falar assim: tenho muita dificuldade de viver, estou na minha luta, na minha batalha, mas agora querer justificar... Não, a gente não quer trocar o certo pelo errado. É isso que o autor quer dizer, versículo 21. Isaías 5, 21. Nós não queremos trocar o certo pelo errado. Irmão, irmã, quem aguentou até aqui, quem passou ali pela labuta, pelas lágrimas, muitos, às vezes eu dava risada sozinho no meu quarto. Quero que acabe logo esse livro aqui, ó, minha cabeça, gente dizendo, quando que vai acabar esse monte de morte? Quando que vai acabar esse monte de nome, esse monte de... Aí eu imaginava as pessoas esperneando, é como se tivesse assim perto de mim, eu ia falar, calma, não chora, vai passar. Parecia uma criança quando levavam a vacina. Quando que vai acabar esses livros aqui sangrentos? Esse texto, quem falava isso aí deve estar dando risada em casa. E aí eu dizia assim, calma, se você aguentar firme, você vai ver coisas belas. Se não aguentar, vai ficar pelo meio do caminho. Então veja, livro do profeta Isaías, que belo, que lindo. Quanta riqueza desconhecida no Antigo Testamento. E aqui está só começando, é só o terceiro profeta. Amanhã nós vamos adiante. Amanhã nós temos os capítulos 6, 7 e 8. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Faça a sua meditação, não apenas leia, porque agora o texto é uma obra de grande beleza, de grande toque do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.